essa cara de meu Deus do céu, de espanto, é sobre o episódio de Marco Feliciano visitando o Agenor Duque. Mais um ato herético de Marco Feliciano, que já são tantos. Onde ele pega uma bacia com água, vinagre e vai lavar os pés do santo, do bendito profeta Agenor Duque. Profetiza, fala em línguas e fica ali claro uma coisa, que realmente Marco Feliciano está entre os principais ou os três a nível de Brasil e quiçá até do mundo, profetas ou pregadores famosos heréticos. Primeiro, pelo fato de que ele aprendeu na Assembleia de Deus a doutrina. Doutrina essa que, para muitos que não saibam, era semelhante ou parecida à da Deus e Amor, a qual eu pertenci. O Marco Feliciano, para quem também não sabe da Deus e Amor, é amigo do Daniel Miranda, filho do missionário Davi Miranda. Inclusive, os dois se encontravam na Assembleia de Bom Retiro, em São Paulo, e às vezes iam até mesmo para a academia junto, fazer musculação. O senhor Marco Feliciano, ele desde o início, tudo aponta que ele sempre foi herético. Eu comecei a acompanhar ele quando eu me converti, em 2005, acompanhar em vídeos. Só nos vídeos que eu via, observava, já percebia que ele não tinha muito aquela graça de Deus. Talvez a graça do riso dos homens, mas não a graça do Espírito de Deus. E, teologicamente falando, o conhecimento dele, apesar de que para muitos que não tinham conhecimento seria esplêndido, à luz do Evangelho, nenhum conhecimento. Porque o mesmo só introduziu heresias. Você deve lembrar da época dos Gideões, que foi com ele que aquele sujeito rodopiou, né, em línguas, né? A doutrina do rodopio, né? Que pode ser até o peão lá do Silvio Santos. Foi com ele que ele recebeu a unção, chegou a cair. E depois ele confessa que não caiu por conta da unção, mas caiu porque o sujeito deu uma profecia forte para ele, ele sentiu o impacto e caiu. E agora ele fez algo parecido com Agenor Duque. Ele lançou lá uma palavra profética, um ato profético, fez. Pegou nos pés do Agenor Duque bem forte. Você pode acompanhar ele no YouTube. Eu não vou colocar aqui, senão eu vou levar strike da Igreja Plenitude. Está no site, no YouTube da mesma. E ele pegou e chacoalhou e disse: receba! Ah, o vigor! Aquela coisa toda. Eu fiquei cá com os meus botões. Ainda diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Heresia. Heresia por quê? Primeiro, Jesus não colocou como doutrina, nem a igreja primitiva, nós temos relatos, que ela lavava os pés dos discípulos. Aquele ato que aconteceu literalmente por parte de Cristo aos discípulos foi um ato simbólico referente à humildade. E era até mesmo uma tradição dos próprios judeus ou do judaísmo. Segundo ponto, o senhor Marco Feliciano conhece muito, muito mesmo a palavra, tem muita formação em teologia, conhece muito e muito a doutrina da Assembleia de Deus do passado, e o que ele está fazendo é exatamente tudo contra a palavra, a doutrina da Assembleia de Deus e ainda utilizando o nome, que é o mais gravoso, o nome de Deus em vão, porque ele disse que o Senhor mandou fazer aquilo, que ele ouviu a voz de Deus, que Deus estava falando para profetizar para Agenor Duque, pelo fato do mesmo estar passando algumas privações. Aí muitos vão me perguntar, pera lá, você está criticando Agenor Duque, você não defendeu a ida do Cabo da Ciolo a Agenor Duque? Eu não defendi, porque o meu posicionamento com relação a Marco Feliciano, desde quando me converti, depois quando eu comecei a conhecer esse Agenor Duque, que fez essa igreja, me parece que em 2006 ou depois de 2006, eu realmente vi que eles estavam muito distantes disso aqui. E naquela ocasião, até tem um vídeo aqui com relação ao Cabo da Ciolo,
Eu só estava fazendo uma análise política, porque o Daciolo foi lá em 2017 e foi, obviamente, para pregar. Eu não sou de colocar impedimento de os irmãos congregar ou falar com outros irmãos de denominações diferentes. Não sou contra isso. Já fui há algum tempo, mas não sou contra, porque às vezes é necessário ir para falar de amor e de verdade. E chegando lá, Cabo Daciolo não fez ato profético para o Agenor Duque. Antes de fazer, até ele fez um pouco assim, a gente pode crer, mas antes dele fazer, ele disse: olha, dá o dinheiro e reparte com o povo. Pega o dinheiro que você recebe e reparte com o povo, ajuda o povo aqui. Então ele fez um pouco diferente. O Marco já chegou lá com profecia para exaltar o homem e tal. Mas o meu posicionamento não é de defesa do Agenor Duque. E mesmo que o Cabo Daciolo, por exemplo, pode fazer qualquer coisa aí, eu não estou com foco em Cabo Daciolo no sentido doutrinário e espiritual. Meu foco é Cristo. Política é uma outra coisa. O pensamento dele política que às vezes na boa parte do que ele fala, sim, tem a ver com o que eu penso. Agora, com relação ao espiritual, por exemplo, se me convidasse aí à igreja da Agenor Duque, eu não ia. Eu não ia. Ainda que fosse para ganhar votos para uma possível candidatura minha a deputado. Eu poderia falar com a igreja sim, mas não na igreja, em outro local, em outro evento. Um ar livre, por exemplo, de outra forma. Esse é o meu posicionamento. Só para esclarecer, né, porque a pessoa que vem aqui, que é do Cabo Daciolo, você está falando do Marco Feliciano, porque foi o Marco Feliciano, mas quando é o Cabo Daciolo, você defende o Cabo Daciolo. Eu não defendi o Cabo Daciolo ter ido lá. Eu defendi o posicionamento dele, que foi o mesmo que foi nos Gideões. Que ele foi lá, mandou os da liderança dos Gideões, então eu reparti com o povo. Foi isso que ele fez, diferente do Marco agora. Tá, só isso. Mas eu não concordei com a ida dele lá. Então, vejamos com relação ao Marco Feliciano. Heresia em cima de heresia. O Marco Feliciano, que eu estava vendo algumas informações, o mesmo se dizia pastor, mas nem era, né? Era diácono. Depois, mais tarde, ele comprovou ser pastor. O mesmo que disse que os negros da África eram amaldiçoados pela maldição de Cã. Não sei aonde que ele pegou essa justificativa, porque a Bíblia não nos diz isso claramente. Aliás, se nós vamos pegar isso, então vamos pegar aquela marca que Deus deu para Caim, que pecou, que matou seu irmão, né? Tem coisas que são mistérios, que ainda que pareçam ser verdadeiros ou verdadeiras, não são. Marco Feliciano que entrou em várias polêmicas também com o movimento LGBT, em parte até eu daria uma certa razão para ele, mas em outras nem tanto. E principalmente agora, ultimamente, com os posicionamentos dele idólatras, ou de idolatria a Bolsonaro. Uma coisa é defender o partido ou o próprio Bolsonaro, uma outra é colocar ele acima do próprio Deus que ele fez. Essa é a grande realidade. A pessoa dele como político, aí quem vai questionar são quem votou nele, e os 300 e pouco parece que votaram nele de São Paulo. Ele é deputado federal por São Paulo. Eu não votei, não tinha nem como votar, porque Santa Catarina não vota para quem é verdade de São Paulo. Então, é isso. Agora, referente ao ponto de vista espiritual, doutrinário de Marco Feliciano, ele é totalmente herético. Como cidadão, pode ser uma pessoa boa, não o conheço. Como político, pode ser uma pessoa boa. Pode ser. Mas agora nós estamos vendo aí na questão da Previdência que ele não está, né, se preocupando muito, pelo menos, em lutar pelo povo na questão do benefício da prestação continuada, para que o pobre não perca um salário mínimo aos 65 anos, né? Isso ele não está fazendo estardalhaço aí não, né? Só defendendo o capitão, batendo continência pro capitão, né? Esse é o Marco Feliciano aí que diz que é do povão, que era pobre, que o pai dele foi pessoa cruel a ele, que teria ele abandonado, que queria até mesmo que ele fosse abortado. E tem aquela história toda. Eu já li livro do Marco Feliciano, eu já li algumas coisas muito sobre o mesmo. Nunca ouvi pessoalmente, nunca fui em pregações dele nos Gideões aqui em Camboriú, mas só vendo os vídeos dele já dá um certo asco no sentido doutrinário.
Eu não estou falando da pessoa dele, muito menos da pessoa pública, figura política. Estou falando doutrinariamente. Eu não sou obrigado a concordar. É igual a pessoa, inclusive, eu tenho isso garantido na Constituição, que eu posso falar, opinar. E outra, a minha regra de fé é isso aqui. Não é o que o Marco Feliciano fala, que diz que teve visões de anjo, que diz que fez isso, que fez aquilo. Então procure ver o vídeo e tire as suas próprias conclusões. Que lamentável, né? Mais uma heresia aí no cenário gospel. Uma coisa realmente só para inglês ver, porque não traz nenhum benefício para a congregação do próprio Ageno Duque, só traz para o mesmo, exaltação para o mesmo. Tem a questão política, né? Para que o Marco Feliciano ganhe ali um capital religioso, um capital, ou faça um capital eleitoral para futuras candidaturas, e também para cada vez mais alavancar então o capital religioso da Ageno Duque, dizendo que a Ageno Duque é de Deus. Marco Feliciano, aqueles que são seguidores dele, podem ir lá na igreja do Ageno Duque, receber lá uma profecia, né? Receber lá uma bênção. O Ageno Duque está com problemas financeiros, para quem não sabe, já há muito tempo, então ele precisa chamar esses famosermos aí para dar uma alavancada, né, no seu empreendimento, no seu capital religioso e tal. Meus caros, não vão ser fanáticos. Você que ama o Marco Feliciano, ou até mesmo a Ageno Duque, eu não sei aqui no canal, pode ser que tenha alguém, né? Olha, ficamos com isso aqui. O que o Marco Feliciano tem feito ultimamente é contra isso aqui. Me aponta na Bíblia, Jesus mandando como doutrina fazermos a lavação de pés e exaltarmos homens, que o único que é digno de adoração é o Senhor. Utilizar a religião, a palavra de Deus, ou Deus, para ganhar seguidores, fazer prosélitos. Aonde? Ok? Poderia falar mais coisas do Marco, mas isso já é o suficiente. Que Deus os abençoe e que conduza você no caminho certo, e não herético, e não herege, e não de uma falsa doutrina, de doutrinas anátemas, malditas, preceitos de homens. Ok? Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal. Se inscreva, abraço e até a próxima.